Convido então os irmãos e as irmãs a abrirem as Bíblias, as vossas Bíblias, em 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios, no capítulo 7. Nós vamos continuar a exposição deste capítulo, um capítulo que fala especificamente sobre relacionamentos. E sentimos a necessidade de vir para este capítulo porque têm surgido muitas dúvidas, muitas perguntas, têm surgido questões, algumas dificuldades nos relacionamentos, nos nossos relacionamentos. Então nós vamos ler este capítulo procurando respostas bíblicas para quem ainda não as ouviu, quem não as conhece, quem já ouviu, quem conhece, relembrar essas respostas, esse ensino, essas orientações bíblicas. 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 7 e também o 8. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Então, esta expressão, quanto ao que me escrevestes, como começa o capítulo, ela lembra que houve perguntas, houve dúvidas que foram colocadas a Paulo. A igreja, alguém em nome da igreja escreveu para Paulo a colocar situações difíceis, problemas que estavam a enfrentar e fizeram perguntas a Paulo. E ele está a responder algumas dessas questões e a tentar resolver, tratar alguns desses problemas. Portanto, nós lembramos que perguntas, dúvidas, são uma maravilhosa oportunidade para o ensino, para haver esta expressão de amor. Quando se ensina, é uma expressão de amor. Nós queremos ensinar os nossos filhos, porque os amamos. E Deus quer nos ensinar porque Ele ama-nos. Então, é bom, e isto significa que é bonito, que é gracioso, significa que é excelente, significa que é precioso, que é proveitoso, que é apropriado, que é recomendável, que é admirável. É algo aprovado, louvável, é algo nobre, moralmente bom, digno de honra, que confere honra, que afeta a mente de forma agradável, ou seja, que dá prazer à mente, que conforta e dá suporte. É bom que o homem não toque em mulher. É bom que o homem não pense em casamento. É bom que o homem não pense em relações maritais, conjugais, sexuais. Essa é a ideia que está neste primeiro versículo. É bom que o homem não toque em mulher. É bom que o homem não pense, não deseje, não se deixe pressionar com estas sensações e estas tentações. Outra forma de dizer isto é o celibato é bom. Celibato, essa decisão ou essa condição que algumas pessoas têm é de não serem casadas, serem solteiras, ficarem solteiras, ficarem sem casamento. Em português nós temos essa expressão, celibato. Significa isso. Ficar sozinho, ficar solteiro, não casado. E a Bíblia defende o celibato. E este é o capítulo principal para defender a vida de solteiro. Ficar sozinho. Agora há um contexto que nós queremos olhar com atenção para este contexto em que estas expressões surgem. E já lemos os versículos 7 e 8. E é aqui que aparece esta expressão, seria bom se permanecessem no estado em que eu vivo. Paulo, nós sabemos que ele não tinha esposa. E ele diz, seria bom. É a mesma expressão que ele começa o capítulo, é bom que o homem não toque em mulher. E no versículo
9, no versículo 8, ele volta a dizer, seria bom que permanecessem no estado em que eu vivo. Versículo 26, deste mesmo capítulo, mais à frente, diz, considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Não, se está solteiro, permanecer solteiro. Se está viúvo, permanecer viúvo. Também, se casado, permanecer como está. É bom. Então, é possível ser uma experiência prazerosa, honrosa, agradável, ficar sozinho, não casar. Agora, o contexto, é o versículo 26 que apresenta esse contexto, diz, por causa da angustiosa situação presente. Em outras versões, numa boa versão que nós usamos também, a Almeida Corrigida Fiel diz, por causa da instante necessidade, desta necessidade que vivemos no presente, a instante necessidade, este problema que estamos a viver agora, ou dos problemas, é bom que o homem permaneça no estado em que está, que a pessoa fique como está. Agora, algumas pessoas tentaram explicar o que isto significa, o que significa esta angustiosa situação presente. Paulo não diz qual é. Nós não temos nenhum versículo na Bíblia que diga exatamente a que é que ele se refere. Porquê é que ele usa esta expressão? Porquê é que ele diz que os momentos que a igreja estava a viver de Corinto, ele próprio que se incluía por causa da instante necessidade, por causa da presente angustiosa situação, o que é que isto significa? Nós não temos. Então há algumas tentativas de entender, à luz de outros versículos, à luz da história do primeiro século, mas à luz de um contexto maior da revelação. Então uma primeira opinião, uma primeira sugestão, uma primeira teoria é de William MacDonald. Eu li esta semana também este comentário. Este irmão diz que esta expressão é uma referência geral ao sofrimento da vida terrena. Nós aqui na Terra sofremos. É possível que Paulo tenha escrito esta carta num período particularmente conturbado, admite este irmão. Mas a angustiosa situação, contudo, persiste em nossos dias e se estenderá até à vinda do Senhor. Portanto, este irmão acredita que nós estamos ainda a viver uma situação angustiosa. E por causa disso é melhor não casar. É melhor, não estou a dizer que é a única forma de enfrentar esta situação angustiosa, esta situação difícil. Mas este irmão entende que esta expressão de Paulo se refere à vida cristã na Terra, à nossa vida como cristãos na Terra. Nós aqui somos maltratados, somos odiados, somos incompreendidos, muitas vezes desprezados e ignorados, só porque somos cristãos. E isso traz angústia. Isso traz aflição à nossa alma. Então, essa é uma forma de ler. Mas há uma outra forma de ler e de entender estas palavras de Paulo. E um outro comentador, John MacArthur, ele sugere esta leitura. Esta expressão, angustiosa situação presente, refere-se a uma calamidade não especificada que estava a acontecer naquele momento. Talvez Paulo estivesse, bem, isto é uma suposição, porque nós não temos nenhum texto bíblico que explique, que diga exatamente o que é que Paulo estava a viver. Então, talvez ele estivesse a antecipar as iminentes perseguições romanas que tiveram início 10 anos depois que esta carta foi escrita. A perseguição já é suficientemente difícil para uma pessoa solteira suportar, mas os problemas e os sofrimentos são multiplicados para aqueles que são casados, especialmente se têm filhos. E quem tem filhos e quem é casado e ama o seu cônjuge e ama os seus filhos, sabe o que isto quer dizer. Ter problemas já é difícil. Ser maltratado, passar fome ou ser ameaçado de morte, isto já é muito difícil enfrentar sozinho. Mas se amamos o nosso cônjuge, a nossa esposa, no caso das irmãs, se amam o marido, e se têm filhos, é muito mais agonizante, é muito mais angustiante, é muito mais difícil enfrentar os problemas quando temos uma família para cuidar. E
Muita gente aguenta a tortura própria, ser torturado, aguenta sofrer, mas não aguenta ver a sua esposa sofrer. Não aguentaria ver os seus filhos serem torturados. Então, é isto que supostamente Paulo está a dizer. Estamos a viver momentos difíceis, ou vamos viver momentos muito difíceis. O Senhor já me antecipou e nós sabemos que Jesus revelou coisas a Paulo acerca do futuro próximo a ele, que ele sabia que iriam acontecer, e Deus deu-lhe revelação acerca do futuro. Então ele poderia estar a prever essas situações, ou realmente já a viver como ele viveu desde o início da sua vida cristã, perseguição. Ele foi perseguido, foi maltratado. Por ser cristão, por ser um apóstolo, ele várias vezes enfrentou tentativas de o matarem. Então nós não sabemos exatamente a que episódio Paulo se está a referir quando ele fala de angústia presente. Mas nós podemos entender o argumento. Enfrentar o sofrimento com esposa e com filhos é muito mais difícil do que enfrentá-lo sozinho. Para uma mulher, se ama o marido, é muito mais difícil enfrentar o sofrimento com o marido e com filhos do que enfrentar o sofrimento, a angústia, sozinha. Este é o argumento. E mais à frente, no versículo 28, neste capítulo ainda, vemos: tais pessoas sofrerão angústia na carne. As pessoas que se casarem, elas vão passar angústia na carne. E eu quisera poupar-vos. Esta é a intenção de Paulo. Ele tem uma intenção de poupar os seus leitores, os seus irmãos. E dizer: se vocês casarem, vocês vão andar com o coração do lado de fora. Esta é a ideia. Ter filhos é passar pela experiência de andar com o coração do lado de fora. O coração, que é esse órgão que nós queremos proteger, por isso está tão escondido, não é? Por ser um órgão vital, mas é o coração andar do lado de fora. Ele pode ser atacado. Se a esposa, se os filhos forem atacados, o coração é ferido, é atacado. E Paulo quer poupar os irmãos, quer poupar os seus queridos desta experiência de angústia, de sofrimento. Mas o argumento é este. O argumento é que servir o Senhor, cuidar das coisas do Senhor, agradar o Senhor, é muito mais fácil fazê-lo sozinho também. Ele diz isso a partir do versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Também a mulher, versículo 34, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Versículo 35, digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilito consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. É isto que Paulo deseja. Se vai sofrer, sofra apenas pelo Senhor. Consagre-se desimpedidamente ao Senhor. Versículo 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Ou seja, mantê-la virgem, mantê-la solteira. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Versículo 40. Será mais feliz se permanecer viúva, sozinha, solteira. O argumento é este. Não é só para ser mais fácil de enfrentar o sofrimento. Será mais fácil. Mas há uma razão que leva Paulo a escrever este capítulo e estes versículos e a registar estas ideias. É porque assim é mais fácil servir ao Senhor. É menos complexo, menos complicado viver para agradar a Cristo. Então nós percebemos nestes versículos aqui, de 32 até ao 38, que há uma intenção de Paulo mostrar que a coisa mais importante que um ser vivo, que um homem, que uma mulher pode alcançar, é o estatuto de viver para cuidar das coisas do Senhor.
de agradar ao Senhor. Não há nada melhor do que isso. Melhor do que ter família, melhor do que ter marido ou esposa, do que ter filhos, ter uma casa, é saber que viveu para agradar o Senhor. Teve uma vida que agradou ao Senhor. É isso que se destaca aqui. E é mais fácil. O argumento de Paulo é que não é tão difícil, não é tão angustioso, não é tão complicado agradar ao Senhor quando se é solteiro. Ouvi uma mensagem esta semana sobre este capítulo, sobre os primeiros versículos, e o tema da mensagem é casar ou não casar, eis a questão. E o pregador, John MacArthur, ele, no meio da mensagem, ele diz isto: embora o casamento não seja um mandamento, ele é enfatizado como norma por causa do problema de permanecer puro. Isso nós vimos semana passada. Então, o casamento é como que uma ajuda, uma solução para a impureza, para a lascívia, os desejos desordenados da nossa mente em relação ao amor físico. E mesmo dentro do casamento, a parte física deve ser continuamente tratada e correspondida para manter essa pureza. É melhor ser casado. Isso é um tema que nós trataremos mais para a frente, a questão do casamento. Mas há alguns como eu, diz Paulo, e eu gostaria que houvesse mais pessoas que não precisam casar porque têm um dom especial de Deus. Então, o pastor, ele dá uma sugestão. Da próxima vez que olharem e virem uma pessoa solteira, não pensem em algo distorcido. Não assuma, ao olhar para uma pessoa solteira e já com alguma idade, não diga assim, não assuma, esta pobre alma deve ter mau hálito ou traços de personalidade socialmente inaceitáveis. Não assuma coisas assim. Pode assumir, em primeiro lugar, que talvez essa pessoa tenha um carisma, um dom de Deus. Que seja um ser humano exclusivamente preparado e projetado, dotado do e pelo Espírito Santo para o celibato, para a vida de solteiro. A nossa tendência é olhar para alguém solteiro e já começar a pensar, mas por que é que esta pessoa não casou e não está casada? Já deveria estar casado. Mas pode ser que Deus lhe tenha dado este dom. Todos nós temos dons, todos que estamos em Cristo temos dons espirituais. E o pregador diz, aqui está um dom espiritual que talvez possa ser adicionado à lista de dons num sentido um pouco diferente. E este é o dom de ser solteiro, Paulo diz. Claro, a norma é casar, mas eu queria que vocês pudessem ser como eu. Mas Paulo, alguém pode perguntar, por que é que nós deveríamos querer ser como tu? Eu não aguentaria ficar solteiro. Eu não aguentaria ficar sem casamento. E a resposta é, isso é porque tu não tens o dom. É por isso que tu não aguentarias ficar solteiro e não imaginarias a tua vida de solteiro. É o dom para ser solteiro e não para ser consumido pela luxúria. Luxúria é concupiscência, lascívia, desejos maus, desejos carnais. Entendem? O presente não é apenas ser solteiro. O dom não é apenas o dom de ser solteiro e ficar solteiro. Isto não é um presente para algumas pessoas. Na verdade, isto é tortura. O presente é ser solteiro e amar ser solteiro. É gostar dessa experiência. É apreciar essa experiência. O dom é ser solteiro e não estar preocupado em deixar de ser solteiro. E esse é o dom. Isso é o presente. Paulo diz, eu não sou casado e eu não preciso de casamento. Talvez Paulo tenha sentido essa necessidade em algum outro momento na sua vida, no passado, mas agora, naquele momento em que ele escreve à igreja de Corinto, ele diz que ele não sentia essa necessidade de casar. Desde que ele foi salvo, Deus deu-lhe o dom do celibato. O dom de ser solteiro e nunca precisar de uma mulher. Tu que estás a ouvir podes dizer, podes pensar, mas eu não consigo imaginar isto. Se é assim, é porque tu também não tens o dom. Tu não podes imaginar isto, eu também não posso imaginar isto porque eu amo a minha esposa, disse o pregador e digo eu também.
Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos e eu não faria outra escolha a não ser casado, ter esposa e ter filhos. Mas eu consigo entender o que Paulo quer dizer quando escreve: eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Porque há certas coisas no ministério que um homem solteiro poderia fazer, que um homem casado ele não pode, ele não consegue fazer. O versículo 32 diz: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Isto é, não seria muito bom se tu não tivesses preocupações? Por quê? Porque quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Em Mateus 19, versículo 12, Jesus disse: há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Isto é, pessoas que decidiram não se casar para poderem servir ao Senhor. E Jesus diz: quem é apto para o admitir, admite. Isto é, se és capaz de entender, se és capaz de viver isto, então admite e pratica. E mais tarde Paulo então define isto como um dom do Espírito Santo, como um dom que ele recebeu, uma graça, um favor de Deus. Então este é o argumento. O argumento é este, que para servir ao Senhor é mais fácil fazê-lo solteiro. É mais fácil nos dedicarmos às coisas do Senhor, de cuidar das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, sem ter que agradar à esposa e aos filhos, cuidar da esposa e dos filhos, cuidar da casa e os afazeres e as preocupações que trazem as vidas familiares, a rotina familiar, a educação dos filhos. Mas uma nota bibliográfica, antes de voltarmos ao ponto central, que eu creio que é desta passagem. Uma nota doutrinária, não bibliográfica, da bibliologia, do que temos estudado à quarta-feira. Esta expressão que Paulo usa no versículo 40, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Quando ele está a expressar esta posição dele, este desejo dele, esta aspiração dele, ou esta condição que ele tem e que ele gostaria que outras pessoas tivessem, de não precisarem de casamento, não precisarem de cônjuges, não precisarem de família, ele termina dizendo isto: eu penso que também tenho o Espírito de Deus. E a pergunta é: mas será que Paulo tinha dúvidas se ele tinha o Espírito de Deus? Que ele diz: eu penso que tenho. Quando nós dizemos isso, se alguém me pergunta: tem dinheiro trocado, por exemplo, há pouco tempo isso me aconteceu, eu gostaria de trocar uma nota de 10 por duas de 5. Por acaso tens duas notas? Eu penso que eu tenho. Mas quando alguém diz eu penso, não está muito certo que tem o que eles estão a perguntar e a pedir. Então a ideia que transmite aqui pode ser essa de dúvida, mas no contexto de 1 Coríntios, e não só 1 Coríntios, também de 2 Coríntios, que mais tarde nós vimos a descobrir e a saber um pouco mais acerca do que Paulo estava a enfrentar com aqueles irmãos ali naquela cidade. Isto soa mais a ironia. E Paulo usou ironia algumas vezes. Ironia é uma forma de expressão literária. É uma maneira de usar as palavras, de usar a retórica, no fundo, a forma de discursar, de falar, de interagir com o público, com as pessoas, com o interlocutor, que consiste em dizer exatamente o contrário daquilo que se quer expressar. Então a pessoa usa uma outra ideia, usa uma outra expressão, mas queria dizer algo e usa uma expressão para dizer o oposto. Ela pode ser utilizada, entre outras formas, com o objetivo de denunciar, de criticar ou de censurar algo ou alguém. É uma maneira de, no fundo, mostrar o erro, de mostrar o problema. A ironia é um recurso de linguagem, é uma expressão literária. Eu creio que, pelo que eu li,
acerca da ironia e que Paulo terá tido acesso a esta ideia do que Aristóteles e Sócrates falavam da ironia. No seu ensino, a ironia socrática. Quem já estudou filosofia, e o meu filho Pedro começou agora a estudar filosofia, falam sobre estes personagens da história que viveram antes de Paulo. E Paulo, por ser um homem culto, um homem que foi educado num ambiente de grande cultura, até porque ele cita poetas e intelectuais da época dele e de épocas anteriores, provavelmente ele estaria a usar essa ironia socrática. E vejam o que significa essa ironia, essa técnica. Não a ironia moderna, porque a ironia soa-nos mal. Quando alguém está a ser irónico connosco, parece que nos ofende. Parece que nos está a rebaixar e a desprezar. Então não é fácil, não é muito confortável quando alguém usa ironia connosco. E quando nós usamos ironia com a pessoa, ela também fica meio desconcertada, fica desconfortável. A ironia moderna, ela tem esse sentido de como que dar uma certa superioridade. Mas a técnica de Sócrates, demonstrada nos diálogos platônicos, consistia em simular ignorância, fazendo perguntas e fingindo aceitar as respostas do interlocutor, ou seja, do oponente, a pessoa que estava a discordar, até que essa pessoa, o oponente, chegasse a uma contradição e percebesse assim os erros do próprio raciocínio. Então era uma forma de estimular a outra pessoa a pensar, a outra pessoa a considerar os seus próprios erros no raciocínio. Até porque nós sabemos que Paulo tinha opositores, ele tinha adversários. Lá em Corinto, na segunda carta, no capítulo 10, versículo 10, dizem os opositores de Paulo que ele tinha uma presença fraca, a palavra dele era fraca. Ele não falava com vigor, com autoridade, ele não falava como alguém com uma presença pessoal forte. A palavra dele era desprezível. Ele sabia que tinha opositores, pessoas que o acusavam de ser mercenário, de querer ganhar dinheiro às custas da fé. Mas ele diz, nesse capítulo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Ele diz que reconhece que o Senhor deu-lhe a autoridade. Ele tem autoridade. E depois, mais à frente, no capítulo 13, versículos 13 e 10, ele diz, buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Portanto, Paulo estava consciente que ele tinha autoridade. Ele recebeu a autoridade do Senhor. Essa autoridade veio porque ele recebeu o Espírito do Senhor. O que ele escrevia inspirado pelo Senhor. O Senhor falava com ele. O Senhor conduzia as mãos dele, os pensamentos dele, as palavras dele, para ele falar da parte do Senhor. Então ele escreve consciente disso. Por isso, quando ele diz, penso que também tem o Espírito de Deus, é uma forma de mostrar que, usando este recurso, que aquelas pessoas que o acusavam de ele não ter o Espírito do Senhor estavam enganadas. Porque a forma como ele falava, e neste mesmo capítulo, a forma autoritária como ele fala, a forma segura como ele fala. Primeiro, dizendo, no versículo 10, citando o que o Senhor disse, os casados ordeno, não eu, mas o Senhor, mas ele diz, eu estou a falar pelo Senhor, eu ordeno. Ele fala com autoridade, porque ele está a repetir palavras do Senhor. Que a mulher não se separe do marido, e versículo 12, diz, aos mais digo eu, não o Senhor. Ou seja, ele está a dizer, o que eu vou dizer tem a mesma força que o Senhor, porque o Senhor revelou-me. O Senhor falou comigo e Ele quer me usar. Então eu digo aos demais, eu ordeno também, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. A frase do versículo 10 significa que Paulo estava a ensinar algo que já havia sido ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério na terra. Cristo já havia ensinado sobre divórcio. Isso está registrado em Mateus 5, versículos 31 e 32,
em Mateus 19, versículos 3 a 12, em Marcos 10, de 2 a 12, em Lucas 16, no versículo 18, está registado o ensino de Jesus acerca do casamento, do divórcio, ficar sozinho ou casar. Então, Paulo está a repetir aquilo que Jesus já disse que estava escrito, registado, estava acessível. Ou pelo menos, lembrando que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi Tiago, depois talvez Gálatas, Tessalonicenses, cartas de Paulo cronologicamente foram escritas primeiro, mas aquilo que o Senhor Jesus ensinou, ele nunca ensinou nada acerca da vida do casamento de um cristão com uma pessoa incrédula. Ele falou de pessoas que eram judeus, que tinham fé. Por isso a frase do versículo 12 não significa que as palavras de Paulo, essas expressões, digo eu, não o Senhor, representam o seu próprio ponto de vista, a sua opinião, e não a opinião do Senhor ou a posição de Cristo. Antes, o apóstolo está aqui a explicar que os preceitos, os ensinos apresentados a seguir, não haviam sido ensinados anteriormente pelo Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. Os evangelhos não trazem nenhuma instrução semelhante a esta. Por isso, ainda que os evangelhos tenham sido escritos depois de algumas cartas de Paulo, Paulo já conhecia e os cristãos conheciam o que Jesus ensinou oralmente. E o que ele ensinou oralmente foi o que foi transmitido por meio de testemunhas, especialmente a Lucas, que fez uma grande pesquisa, mas também Mateus, pelo que ouviu, viu, e também pelo que pesquisou, e Marcos e também João ouviram diretamente Jesus. E não existe um registro sobre este tópico, sobre este assunto de um homem crente casado com uma mulher incrédula. O Senhor Jesus simplesmente não tratou desta situação em que apenas um dos cônjuges é fiel, é cristão. Agora, Cristo instrui o seu apóstolo a este respeito. Não sabemos em que circunstâncias. Sabemos que Paulo passou um tempo no deserto e Cristo ensinou nesse tempo o seu Espírito. Cristo apareceu fisicamente a Paulo, visivelmente. Paulo viu um vulto, viu uma grande luz, pelo menos essa experiência. Mas ele ouviu a voz do Senhor em algumas experiências. Ele escreve sobre uma experiência numa viagem que ele ouviu o Senhor falar com ele. Ele teve visões, ele teve sonhos. Então o Senhor falou com ele de uma forma especial e ele escreveu o que aprendeu do Senhor, de modo que as afirmações de Paulo, as asserções, os ensinos de Paulo, aqui, são palavra de Deus inspirada. São autoridade para nós. São escritura sagrada. É algo que vem de Deus. Não vem de Paulo, não vem de homens. Vem de Deus. Usou Paulo. Então, quando Paulo ordena, quando ele diz, quando ele dá direções à igreja, nós recebemos isto como vindo de Deus. Foi um homem usado por Deus, com a autoridade de Deus. E tinha o Espírito Santo. Ele não apenas achava, mas ele tinha confiança, certeza que tinha o Espírito Santo. Então agora o ponto principal desta passagem. De novo, a mensagem central desta passagem, eu creio que é a mensagem central da Bíblia. É que o Evangelho foi nos comunicado, nós ouvimos falar do amor de Deus, do amor de Cristo, a graça que Ele revelou, que Ele derramou, que Ele deu, esse favor imerecido. E a graça é isso, é algo que nós não merecemos, mas a mensagem da Bíblia é esta, é a mensagem de um presente que Deus dá. Dá a homens e mulheres como eu, como nós que estamos aqui, que temos consciência dos nossos pecados, temos consciência de que fazemos coisas que desagradam a Deus, que ofendem Deus, que já fizemos e fazemos e nós não conseguimos parar de fazer, muitas delas. Temos tido tanta luta aqui entre nós, coisas que já gostaríamos de ter parado de fazer, mas elas continuam a existir. Pensamentos que continuam a vir às nossas mentes que nós não queríamos que viessem. Atitudes do coração, dizer sim quando deveríamos dizer não quando deveríamos dizer sim. Usar palavras duras. Falhas que nós cometemos que nós não queríamos cometer. Então nós temos consciência que somos pecadores. E também temos noção de que basta um pecado para ofender e macular
estragar a nossa relação com um Deus Santo. A Bíblia diz isso, nós temos aprendido isso. Cometendo uma transgressão da lei, nós somos culpados de toda a lei, de toda a punição. É assim a justiça de Deus. Basta transgredir um mandamento e nós recebemos todo o castigo, como se tivéssemos transgredido todas as leis ao mesmo tempo. E somos grandes culpados diante do Senhor. E Deus, sendo justo, mas ao mesmo tempo misericordioso, Ele enviou Jesus. É por isso que nós cantamos a Jesus, é por isso que nós queremos exaltar Jesus. Porque Jesus é a encarnação de Deus que veio para pagar o preço pelo nosso pecado, para nos perdoar e pagar o preço e limpar-nos de todo o pecado e da culpa. E quando nós confiamos em Jesus e não em nós, nos nossos esforços, quando nós confiamos em Jesus, colocamos a nossa fé nele, ouvimos esta mensagem e acreditamos nela, e exercemos essa fé de dizer, não é pelo meu mérito, não é porque eu obedeço, não é porque eu vou à igreja, não é porque eu leio a Bíblia, não é porque eu dou dinheiro, não é porque eu faço coisas que eu sou salvo. Eu recebi a salvação de graça porque Deus, o Pai, amou-me e enviou o seu Filho. Esta é a mensagem do Evangelho. É simples demais, é constrangedora demais, é verdade. Humilha-nos, humilha sim, porque nós queríamos fazer alguma coisa para merecer. Só que a mensagem bíblica, a verdadeira mensagem do Evangelho diz que nós não podemos fazer nada. Nós só podemos expressar gratidão. E para expressar gratidão é dizer, Deus, eu quero te agradar. E então esta é a mensagem central da Bíblia. Ela conta-nos esta história, ela explica-nos esta história, ela explica-nos este amor e diz, agora vocês podem viver para agradar a Deus. Cuidar das coisas dele, servi-lo. Vocês podem viver para agradar a Deus. E este é o ponto central desta passagem. E na verdade esta é a mensagem central da Bíblia. Como é que nós podemos viver em paz com Deus para agradar ao Senhor? E como é que nós conseguimos viver relacionamentos agradáveis aqui na história também? É com o Evangelho. É com o sacrifício. Como é que eu posso ser agradável para a minha esposa se eu não estou disposto a me sacrificar por ela? Como é que eu posso ser agradável aos meus filhos se eu não estou disposto a me sacrificar por eles? Mas como é que alguém solteiro pode agradar a Deus se não está disposto a se sacrificar por ele? Então, agradar ao Senhor é a preocupação de Paulo. É a preocupação de Deus ao nos ensinar através desta passagem. É isso que nós precisamos ouvir repetidamente. Nós precisamos ser lembrados disto. O que realmente eu quero, que diz Paulo, versículo 32, é que sejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. E para agradar ao Senhor é preciso saber o que lhe agrada. É por isso que nós temos a vida aqui na história, a vida na terra, e teremos a vida eterna para conhecer Deus, para poder agradar ao Senhor. É preciso conhecê-lo. Precisamos ouvir histórias sobre Ele, precisamos ler a palavra dEle, precisamos ouvir mensagens expositivas acerca de quem Deus é e do que Ele quer, para conhecê-lo, para depois poder agradar. Ele tem que nos dizer o que é que Ele gosta, o que é que Ele quer, para nós podermos obedecer, fazer aquilo que lhe agrada, servi-lo. Em João 5,30, alguns versículos que trazem esta ideia. Semana passada nós lemos alguns, hoje leremos outros, que trazem esta ideia de viver para agradar ao Senhor. João capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Quem disse isto foi Jesus. Na sua experiência humana, na sua experiência de encarnado, ele disse isto. Eu, para agradar ao Senhor, procuro a vontade dEle, fazer a vontade dEle. Foi Jesus que disse, e por isso Ele é um modelo para nós. Como é que nós podemos agradar ao Senhor? Procurando saber qual é a vontade dEle e praticando essa vontade. Capítulo 8, versículos 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus Cristo, ou disse-lhes, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esta foi a experiência do nosso Senhor, a experiência do nosso Deus na terra. Fazer a vontade do Pai.
nosso Deus, Deus Filho, fazer a vontade de Deus, do nosso Deus, Deus Pai, fazer o que lhe agrada, procurar fazer aquilo que o Pai ensinou. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então a ideia aqui é agradar Cristo, é agradar Deus, não agradar homens. Para ser servo de Cristo eu tenho que procurar agradar Deus, procurar o favor de Deus, a alegria de Deus. Outro texto importante, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Sejam coerentes, vocês foram chamados para agradar a Deus, para viver para Ele. Então andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. No capítulo 5, versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. O fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O fruto que a nossa vida tem que dar é de bondade, é de justiça, é de verdade. Mais um texto em Efésios, capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É assim que nós agradamos a Deus. Agradar a Deus é fazer a vontade dEle. É ouvir Cristo, procurar entender o que Ele diz, estar receptivos para nos ensinarem, o Espírito Santo primeiro, preferencialmente nos ensinar o que é que Ele quer, então nós fazermos de coração a vontade de Deus. Mais um texto importante acerca da vontade de Deus, como agradar ao Senhor. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Esta mesma ideia de quem é casado começa a se envolver com negócios desta vida, com as coisas desta vida e fica dividido. Mas o objetivo é procurar agradar, quer no casamento, quer na paternidade, quer no celibato, procurar agradar o Senhor. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É assim que nós agradamos a Deus. Adorando, sendo reverentes, respeitando o seu nome, temendo o seu nome. E Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Sempre que nós exaltarmos Cristo, sempre que Cristo se destacar em nós, o caráter dele, os pensamentos dele, nós estamos a fazer coisas que agradam a Deus. É a forma dele operar em nós o que lhe é agradável. O que cheira bem para Deus é o cheiro de Cristo. É o que aponta para Cristo. É quando Cristo é exaltado. É quando ele é obedecido, é honrado. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É Cristo em nós. É quando Ele age em nós, quando nós realmente nos abrimos para Ele e permitimos que Ele age. Eu sei que é um dilema dizer estas coisas desta forma, mas é o que a Bíblia diz. É quando nós recebemos o Filho de Deus, como diz em João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. São feitos casa espiritual
São feitos sacerdócio santo. São feitos nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Todos os que recebem, todos os que abrem a sua alma, o seu coração para que Jesus, são feitos filhos de Deus. Como é que nós fazemos isto? Eu não sei. Eu sei que um dia eu fiz. Eu sei que eu estou aqui consciente de que eu fiz. Eu sei que eu estou aqui necessitado de ouvir esta palavra, de sair daqui encorajado para agradar a Deus. Sair daqui encorajado para fazer a vontade de Deus, porque eu preciso de ser encorajado. Eu preciso ser lembrado. Se foi Deus que operou, se Deus foi lá e abriu o meu coração, o meu entendimento, os meus olhos, os meus ouvidos, eu não sei como é que Ele fez, mas o que é certo é que Ele fez. Eu sei que fez com outras pessoas aqui. Eu sei que Ele quer fazer. E quando a palavra dele é anunciada, é pregada ou é lida, é uma oportunidade de ver Deus a trabalhar. Abrir o coração, abrir a mente, abrir os olhos, para que Cristo seja conhecido. Porque é por intermédio de Cristo que Deus faz com que nós sejamos agradáveis a Ele. É quando Cristo faz sentido para nós, Jesus Cristo. Portanto, para agradar ao Senhor é preciso saber o que lhe agrada. E eu queria terminar com uma história que eu ia contar a semana passada, mas depois arrependi-me. Eu vou explicar porquê, o que é que me fez arrepender. Porque eu escolhi uma imagem, mas não era tão diria, a palavra está a fugir agora, não, é aquela palavra lá em Timóteo, púdica, não é púdica, mas aquela roupa, ou seja, a roupa mostrava mais do que eu queria que mostrasse. Era muito bonita a imagem, de bailarinas, mas na hora em que eu estava a falar sobre pureza, estávamos a falar sobre pureza, e ver, as roupas eram mais ou menos como esta, mais transparentes. E eu fiquei inseguro de mostrar aquela imagem, porque via-se um pouco mais do que eu creio que é recomendável ver no corpo de uma mulher. Quando vemos uma mulher. Então estávamos a falar sobre pureza. E eu iria mostrar aquela imagem. Esta aqui parece-me muito mais decente, como diz Paulo a Timóteo, modesta, um pouco mais conveniente. Aquela que eu tinha escolhido a semana passada não era tão apropriada. Mas eu queria mostrar a imagem, porque tem uma história. Isto é realmente uma foto tirada na Companhia de Balé de Nova York. Os homens já ouviram esta história, mas eu vou repeti-la. George Balanchine, ou Balanchine, não sei dizer este nome. Mas ele foi um dos maiores coreógrafos do século XX. Ele foi um dos fundadores e também mestre de balé desta Companhia de Balé de Nova York, da cidade de Nova York. E esta foto representa essa companhia, estas bailarinas são dessa companhia de balé. No seu livro, Between Walden, ou seja, entre a Walden e entre os bosques, é difícil traduzir isto, entre os bosques e o turbilhão, mas o autor Henry Thoreau, ele, quem citou foi Jan Fleming. Ele descreveu o relacionamento que os dançarinos tinham com o mestre deles, Balanchine. Eles chamavam-lhe carinhosamente Mr. B. Para os dançarinos da Companhia de Balé da cidade de Nova York, o falecido George Balanchine, o Mr. B, ele era tanto o diretor quanto o público. Ele era o diretor da companhia de teatro, mas também era o público deles. Eles amavam, temiam, estimavam-no tanto que, independentemente de quão grande fosse a plateia, eles dançavam para um único espectador, Mr. B. Os aplausos entusiasmados recebidos de todo o auditório pouco significavam se o Mr. B não estivesse satisfeito. Em seguida, o autor que faz esta citação, Fleming, ele faz esta distinção perspicaz.
Para focar a nossa vida em Cristo, nós precisamos permitir que Ele seja o nosso diretor e o nosso público. Cada movimento da nossa vida deve ser coreografado por Ele e apresentado para Ele. Não é suficiente que Jesus seja o nosso diretor. Ele precisa ser também o nosso público. Nós não devemos dançar para a plateia, nem para os críticos dos jornais, mas para Jesus. Ele é o nosso Mr. B. Portanto, a melhor forma, se não a única, de vivermos relacionamentos agradáveis, é vivermos para agradar o Senhor. É procurar saber qual é a vontade dEle, o que é que lhe agrada, o que é que Ele quer que eu faça, como é que Ele quer que eu faça. É a Ele que eu quero agradar. Eu espero que seja assim no resto deste dia, na minha vida. Eu espero viver para agradar o Senhor. Eu preciso ser coreografado por Ele. E eu quero que Ele seja o meu público. Eu quero lembrar que é Ele que eu quero agradar, que é Ele que me vê. É a Ele que eu preciso agradar. E eu quero fazer uma oração, pedindo a Deus que faça isto por nós, por vocês aqui, que estão a ouvir. Porque eu acredito que esta é a única forma de nós vivermos relacionamentos agradáveis com pessoas, mas principalmente com o Senhor. É procurando agradá-lo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz. Ela tem penetrado na minha alma, no meu coração, a ponto de discernir pensamentos e propósitos que estão no meu coração. Ao lê-la, ao interpretá-la, ao aplicá-la, eu desejo, espero, eu rogo, eu peço que esta palavra também penetre o coração daqueles que estão a ouvir, a ler, e que faça sentido, como tem feito para mim, para muitos dos que estão a ouvir. Mas o desejo, Senhor, é que faça para todos aqui nesta manhã. Senhor, eu também estou consciente dos desafios que vou enfrentar com o meu corpo, com os meus desejos, as minhas fraquezas, neste dia, nesta tarde, nesta semana. É por isso, ó Pai, que eu peço o Teu auxílio, a ajuda do Teu Espírito. Eu creio que o Teu Espírito também habita em mim. Eu creio, Senhor, também que o Teu Espírito habita nestes que são Teus filhos, que Te receberam como Pai, crendo que Jesus Cristo foi enviado por Ti. Eu peço a Deus o Teu auxílio para cada um de nós, para lutarmos contra o pecado que nos assedia, para resistirmos às tentações, mas acima de tudo para procurarmos viver de uma forma que Te é agradável. Vivermos conforme Tu nos ensinas, darmos os passos, os saltos, fazermos os movimentos, dizermos as palavras, a forma de as falar, da forma que Te agrada, como temos aprendido. E que a Tua satisfação, o Teu prazer, seja realmente para nós a grande recompensa neste dia. Seja assim para mim e seja assim para estes que ouvem esta Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.